ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo monitorado a partir da decisão tomada da ordem dada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e aumenta a expectativa para o início também do julgamento na semana que vem. Márcio Rocha tem acompanhado e atualiza as informações para a gente. Boa noite, Márcio. Oi, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. A gente está na expectativa também do parecer da Procuradoria-Geral da República, que tem até a próxima segunda-feira, para falar, se manifestar sobre as explicações do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao descumprimento de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo encaminhou as respostas enviadas pela defesa do ex-presidente para a PGR. A gente lembra também que na semana passada o ministro Alexandre de Moraes determinou esse prazo para que os advogados de Bolsonaro explicassem pontos como o descumprimento das medidas cautelares, o planejamento para uma fuga do Brasil, e a repetição de condutas ilícitas. Os advogados do ex-presidente argumentaram que há vazios de indícios no relatório feito pela Polícia Federal e pediram ainda que a prisão domiciliar de Bolsonaro fosse reconsiderada. Esses esclarecimentos foram cobrados pelo ministro na investigação que apura a suposta coação de autoridades brasileiras envolvidas na ação penal que trata da suposta tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. A Polícia Federal já indiciou Bolsonaro e o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, e identificou que ambos buscaram atrapalhar o processo em que Jair Bolsonaro é réu. O julgamento dessa ação penal, que envolve o ex-presidente e outros 7 réus, está marcado para começar no dia 2 de setembro. Bolsonaro está preso em regime domiciliar desde o dia 4 de agosto por desobedecer ordens judiciais impostas por Alexandre de Moraes. Além disso, deve sair a qualquer momento, em uma edição extra do Diário Oficial da União, a recondução de Paulo Gonet ao comando da Procuradoria-Geral da República. Esse documento, que já foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Gonet ocupa esse posto desde o fim de 2023 e agora vai ter um novo mandato de 2 anos à frente do Ministério Público Federal. Mesmo com a assinatura de Lula, essa recondução ainda precisa ser confirmada pelo Senado, o que ainda não há uma data para ser feito. O atual mandato de Gonet só termina em dezembro, mas com antecipação da escolha, a explicação é que Lula sinaliza apoio ao trabalho do procurador-geral, responsável por apresentar justamente essa denúncia dos atos criminosos do dia 8 de janeiro contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados essa denúncia apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Essa recondução foi feita depois que o governo dos Estados Unidos decidiu revogar o visto de entrada de Gonet e de outras autoridades brasileiras, incluindo o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o secretário de Estado do país, dos Estados Unidos, Marco Rubio, a medida é uma resposta ao que chamou de perseguição contra Jair Bolsonaro, o que fez o governo brasileiro classificar a decisão como arbitrária e inaceitável interferência nos assuntos internos do Brasil. Nos últimos dias, antes dessa recondução, Gonet defendeu, por exemplo, o monitoramento do ex-presidente, que esse monitoramento fosse reforçado, justamente para confirmar o cumprimento das medidas cautelares impostas pela Justiça. No caso, a prisão domiciliar e o uso da tornozeleira eletrônica. Só para a gente encerrar, para a Polícia Federal existe o risco de fuga de Bolsonaro, inclusive com a possibilidade de tentar refúgio na Embaixada dos Estados Unidos aqui no centro de Brasília. Volto com vocês.